Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um enorme prazer estar aqui com vocês na nossa última aula dessa sequência. Vocês estão aí se cuidando, em isolamento, respeitando as regras, tá? Então, lembre-se sempre de manter as mãos limpas e sem tocar o rosto, combinado? Vamos estudar. Você já organizou seus materiais? Para a aula de hoje, aqueles de sempre. Caderno, lápis, borracha, tá? Um apontador é sempre bom também e outros materiais, caso você goste de enfeitar o seu registro, tá bom? Folha nova, escreva no topo da folha a data de hoje, aula e língua portuguesa. Eu volto já já. Tudo devidamente anotado e organizado? Lembrando sempre que o caderno é o seu registro, é a forma como a sua professora e os seus pais vão acompanhar aquilo que você está aprendendo e fazendo, tá bom? Então mantenha sempre tudo bem organizado. Vamos relembrar o que fizemos na aula passada. Vocês se lembram que eu trouxe para vocês um estudo sobre cartoons, Esse gênero que trabalha com linguagem verbal e não verbal. Tá? E aí eu trouxe um bem específico, que fala um pouquinho sobre esse momento de ficar em casa, mas ele trazia personagens de uma outra história muito conhecida. E daí nós trabalhamos um pouquinho sobre essa história, a história dos 3 porquinhos. Você se lembrou, Trabalhamos também um pouquinho sobre o que eles nos ensinam, o cartoon e o texto, o conto. Em seguida, eu trouxe um outro cartoon e nós percebemos que o autor trabalhou com brinquedos da época de 1990, 2000, Brinquedos que ainda estão por aí, mas não são tão acessados, tão comprados pelas famílias de hoje em dia, Então, eu trouxe para vocês uma análise em cima das palavrinhas que estavam no cartoon. Vocês se lembram? As palavras eram horrível e difícil. Nós percebemos nessas palavras que tinham acento e elas eram terminadas em L. Aí eu coloquei um quadro e percebemos uma coisa bem interessante. Todas as palavrinhas estavam com a sílaba tônica na penúltima posição. O que significa isso? Que o som mais forte, a sílaba mais forte, aquela que a gente fala com uma tonicidade maior, estava na penúltima posição e todas elas eram terminadas em L. Então, essas palavras receberiam acento. Lembraram-se da regra? Toda palavra paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba tônica, é acentuada se ela terminar em L. Não se esquece. E aí nós fizemos algumas atividades para fixar esse conteúdo, Eu tenho certeza que você acertou todas. E hoje, o que nós vamos fazer? Vamos continuar trabalhando com cartoons, tá? Então acompanhe a leitura dos cartoons, preste atenção nas palavras que o professor vai contornar. Olha aí na tela da sua TV. Diz o seguinte: sabe aquela mágoa que você tanto guardou? O vento levou. Que legal, Observe bem a linguagem não verbal que o cartunista colocou ali nesse cartoon, tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte: observando o cartoon, o cartunista utiliza um elemento da linguagem não verbal para relacionar diretamente com a palavra mágoa. Qual é esse elemento? Será que você consegue descobrir? Vou dar um tempinho para você pensar.
E aí, será que você descobriu qual que é o elemento, o desenho que o cartunista utilizou para representar a mágoa? Será que você conseguiu descobrir? É ali, ó, a palavra mágoa está destacada ali e aparece na mão do personagem um papelzinho. Então, provavelmente, aquele papel está anotado a mágoa que ele tanto sentia, né? Aquela lembrança que era ruim, né? E, de repente, ele deixa que aquilo vá embora, né? Então, olha lá, ó, está indo embora, levou. Interessante, né? Mas eu também quero que você observe, né, nesse mesmo cartoon, duas palavrinhas. Observe aí, ó. Mágoa e guardou. Será que elas têm alguma semelhança? Na escrita, no som? Será que você consegue descobrir? Vamos analisar essas duas palavras comigo. Agora, nós vamos assumir de novo o posto de investigadores da língua portuguesa. Vamos analisar algumas palavrinhas. Você se lembra que apareceram as palavras mágoa e guardou, tá bom? As duas palavras têm a letra G, é a semelhança entre elas. Vamos analisar um pouquinho como que a letra G assume um som diferente dependendo do que vem depois dela, tá bom? Então nós vamos trabalhar com algumas palavrinhas que eu trouxe para perceber os sons da letra G dependendo da posição que ela assume dentro da palavra. O primeiro, observem bem. Observem que eu vou colocar aqui, ó, as palavras garfo, garfo. Perceba o som da letra G junto com o A. Garfo. Gota. Gota. Tá? E o último aqui é guri. Guri. Você percebe que a vogal está bem aberta, né? Ga, go, gu, certo? Esse gu é diferente daqui. Nós já vamos entender o porquê. Mas, professor, por que o G é diferente quando está com E, por exemplo? Não parece som do G. Você já percebeu isso? Vamos analisar um outro grupo de palavras? Observe a palavra geada. Geada, nós conhecemos bem, né? Geada. Não parece um som de J? Geada. Olha outro. Geladeira. Geladeira, também um som de J, né? Girafa e gincana, também som de J. Vamos ler novamente as palavras? Faça a leitura aí na sua casa também, fale alto para as pessoas ouvirem. Garfo, gota, guri. O som da vogal é aberto. Geada, geladeira, girafa e gincana. Perceba como o som é diferente, é o som do J, né? Então, G e J, né? Que é o que a gente está percebendo na diferença do som. Então, o G, ele assume esses dois sons, dependendo da vogal que vem depois dele, né? Ou um som do G, ou um som do J, tá bom? Mas em guardou, professor, o G com U também é uma sílaba isolada aqui? Não, ele está junto com A, né? Então é guá, guá. Vamos perceber um grupinho de palavras sobre isso também. Olha lá. Guache, guache, guá. Você consegue perceber o som da letra U aqui? Veja que é diferente de guri. Guri, a gente faz até um bico, né? Guri. Aqui é guache, guache. Mas ainda assim a gente consegue perceber o som da letra G. Olha aqui, ó. Guarita, guarita. E ambíguo, ambíguo, né? Tem dois significados, né? Ambíguo, quando tem essa ambiguidade, dois significados, para uma palavrinha nova que a gente está vendo aqui. Então, aqui nessas três palavras eu consigo ainda assim perceber o som da letrinha U depois do G. E aí você deve estar perguntando na sua casa, mas professor, você está explicando isso porque existe em algum momento o G com U sem o U aparecer no sonzinho da palavra? Tem, eu vou mostrar para vocês. Olha a palavrinha aguentar. Aguentar. Agora aqui, ó, bilíngue. Bilíngue. Pinguim.
pinguim. E linguiça. Eu consegui perceber o som da letra U? Consegui, não consegui? Mas, professor, você disse que pode haver casos em que não tem. Já já nós vamos ver. Olha lá. Guaxe, guarita e ambíguo. Sempre que for a letra A ou a letra O, sempre eu vou perceber o som da letra U. Sempre, tá? Quando for GU acompanhado da vogal E ou da vogal I, existem casos em que vai aparecer o som da letra U e existem casos que não, tá? Aqui todos apareceram. Aguentar, bilíngue, pinguim, linguiça. Todos eu percebi o som da letra U, né? Mas observe agora. Guerra, guerra. Apareceu o som da letra U? Mangueira, mangueira. Se fosse para aparecer o som da letra U, olha que engraçado ia ficar. Mangueira. Alguém fala mangueira? Né? Não falamos. Guiar e seguir. Então observem bem que existem casos em que o som é omitido. O que significa isso? Ele não aparece. E tem casos em que ele aparece. Por isso precisamos investigar muito a língua portuguesa, porque existem casos e exceções, tá bom? Em que acontece ou não acontece, que foi aqui, né? Aguentar, guerra, bilíngue, mangueira. Aparece, não aparece, tá? Perceberam bem as diferenças no som da letra G? G com vogal, G com A, O e U tem um som, G com E e I tem outro som, G, U, A, G, U, O tem um som, né? Guá, G, U, E pode ter o som do U ou pode não ter. Então, a gente precisa estar sempre investigando a língua portuguesa. Tudo bem? Então, observe como é que ficou o meu quadro. Então, o primeiro grupo, as palavras mágoa, gota, garfo, guri, depois os sons de J, geladeira, girafa, geada, gincana, né? No segundo grupinho, o G com U, né? Como eu estava falando, guardou, guarita, guache, ambíguo, G, U e A e G, U e O, sempre eu vou perceber o som da letra U. Agora, G, U e E, pode ser que eu perceba ou não, né? Que ele apareça ou não. Então, eu preciso sempre estar ligado nessas questões de fonema, de som. Então, olha lá, ó, bilíngue, aguentar, linguiça, pinguim, todos eles aparecem, né? Guerra, mangueira, guiar e seguir, não aparece. Vamos continuar analisando. Então, observem aí no quadro, na tela da TV de vocês, mais um cartoon. Está escrito assim. E para aquecer uma noite fria, pratique a solidariedade. Agora eu pergunto para vocês, qual é a atitude relacionada diretamente ao trecho aquecer uma noite fria? Tá? Observe a linguagem não verbal. E aí, você conseguiu descobrir qual é a linguagem não verbal que está relacionada ao trecho aquecer uma noite fria? Ali, o cartunista, né, o autor do cartoon, ele coloca uma xícara, né? Tomar um chocolate quente, uma xícara de café, realmente aquece uma noite fria. Mas ali, ele estava pensando num ato de solidariedade que aquece uma noite fria, que é a doação de agasalho, tá? Você descobriu? Agora eu quero que você perceba as palavrinhas aquecer e pratique. Qual é a semelhança entre elas? Será que você descobriu? Vamos analisar essas palavras. Vamos lá. As palavras que apareceram foram pratique e aquecer, tá? As duas palavras são muito semelhantes. Por quê? Elas têm que
U e E, as duas. Mas será que na nossa língua portuguesa o Q e U são sempre acompanhados do E? Não, né? Nós sabemos que existem outros grupos de palavras. E nós vamos perceber também que o som muda dependendo de quem acompanha o Q e o U, tá bom? Observem comigo as palavrinhas. Olha lá. Pensem no som. Quase. Quase. Será que todas as letras têm um som perceptível quando o professor diz quase? Agora observe. Quadrado. Quadrado. Aparece o som da letra U? Aparece o som da letra A? E as demais letras? Você percebeu? Agora um outro. Quociente. Quociente. E quórum. Olha que palavrinhas diferentes. Algumas a gente nunca ouviu, né? Quórum é um coletivo, quando junta um monte de pessoas, então tem quórum, né? É a quantidade de pessoas num certo local, tá bom? Então, quase, quadrado, quociente e quórum. Qual que é a semelhança entre elas? A semelhança é que a letra U tem o seu fonema bem destacado. O que significa isso? O som da letra U aparece, né? Quase, quadrado, quociente e quórum. Então, sempre que o Q e o U vier acompanhado da letra A ou da letra O som da letra U vai ser bem aparente, tá? É só dizer em voz alta que você vai perceber. Mas nós temos um outro grupo também. Por exemplo, quase é o mesmo som de pratique. Qual que é a diferença entre pratique e quase? O que não apareceu no pratique, que apareceu na palavra quase? Ah, muito bem. É o som da letra U. Observem as palavrinhas. Queda. Tá falando alto na sua casa? Quebra. Quebra. Quiosque. E quitanda. Quebra. Queda. Quiosque e quitanda. O que este grupo de palavras tem em comum? Não aparece o som da letra U, tá? Então ela foi omitida, ela não aparece. Queda, quebra, quiosque e quitanda. Sempre que as letras QU vier acompanhado do E e do I, o som da letra U vai ser omitido, ela não vai aparecer. Tudo bem? Compreendeu? Vamos continuar então. Bacana, né? Percebemos também as diferenças nas letras Q, U e A, Q, U e O, Q, U e E, Q, U e I. Né? Então, como que ficou o nosso quadro? Ficou assim, no primeiro grupo, as palavrinhas em que a letra U tem o seu fonema destacado. Quase, quadrado, quociente, quórum, né? E ali no grupo 2 ficaram as palavrinhas em que a letra U tem o seu som omitido, ou seja, ele não aparece. Então, queda, quebra, quitanda, quiosque, não é verdade? Então, percebemos também essa diferença. Sempre que a letra Q, U e U vier acompanhados da letra E ou da letra I, o U vai perder esse fonema, né? Ele não aparece na palavrinha. Tudo bem? Vamos para mais um cartoon. Observem lá. Acompanhem a leitura comigo. Percebemos um erro. O que deseja fazer? Aí tem as duas opções ali da nossa tela do computador, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, o que o cartunista quer nos ensinar com o texto? Letra A. Fingir não ter conhecimento sobre o que aconteceu e seguir adiante. Ou B. O problema não é errar, mas absorver o erro e aprender com ele. Qual será a resposta certa? Anote aí. Vamos analisar a linguagem não verbal do cartoon, tá? Então vocês estão observando aí no cartoon que
o autor ele utilizou aquela famosa mensagem do computador, né? Quando vocês mexem no computador, vocês já perceberam que dá um erro e o computador coloca essa pergunta: o que deseja fazer com esse erro? Mas o cartunista não utilizou essa caixinha de diálogo do computador para o próprio computador. Ele utilizou isso para os humanos, para o ser humano, para o homem, né? Então ele se remete ao ser humano, ele pergunta para o ser humano: o que você deseja fazer com o erro? Ignorar ou aprender e crescer? É óbvio que a gente sempre precisa aprender e crescer, né? Absorver esse erro, verificar onde erramos e então poder consertar numa nova situação. E onde foi que o cartunista mostra isso, que essa é a resposta? Também tem uma marca no texto. Observem aí, ó, é o cursor do computador que ele coloca em cima, tá? Mas também eu quero que vocês observem uma palavrinha especial. Observem a palavra ignorar. Vamos analisá-la? Vamos analisar a palavra ignorar que apareceu no nosso cartão. E aí você deve estar se perguntando em casa: professor, agora diante da letra G tem uma consoante, não existe vogal. Como que vai ficar o som da letra G? Vamos falar alto. Fale aí comigo na sua casa, tá? Ignorar. Ignorar. Como que ficou o som da letra G? Porque ele apareceu. Você percebeu? De novo, mais uma vez. Ignorar. Você não percebe um som de G? G. Ignorar. Tá? E será que existem outras palavras em que o G está diante de uma consoante? Vamos conhecer algumas palavrinhas. Observem aí. Observem a palavra digno. Percebam como em todas as palavras o G vai ter um som de G, tá bom? Digno, signo, agora, repugnante, repugnante, uma coisa que dá um certo nojinho. E gnomo, gnomo, tá? Então perceba que aqui a palavrinha começa com G e N. Então, eu tenho um grupo de palavras em que é G e N, assim como o ignorar, G e N. Ignorar, digno, signo, repugnante, gnomo, tá? Sempre o som do G assume esse G, tá bom? Mas tem um outro grupo também, porque diante do G pode ter uma outra consoante. Vamos conhecer essa outra consoante? Observe a palavra fragmentado. Agora, diante da letra G, nós temos a letra M, fragmentado. Será que a letra G ainda vai assumir o mesmo som deste grupo? Vamos analisar? Diafragma, diafragma. Agora, magma, magma. Você está falando alto na sua casa? E a última palavrinha, enigma. Enigma. Nos dois casos, diante do G, o N, e diante do G, o M, o G assumiu esse som de G, G. Digno, fragmento, tá? Então eu tenho essas duas possibilidades do G diante de uma consoante, M e N, tá? Pode acontecer outros casos, como em nome próprio, ter uma outra consoante na frente, tá? Mas enquanto palavrinhas que a gente encontra no dicionário, N e M foram as palavrinhas que o professor pesquisou, tá? E o G assume esse som de G, G, ignorar, tudo bem? Perceberam mais um grupo de palavras, então, em que o G assumiu um outro som. Perceberam nas nossas investigações hoje que o G pode assumir diversos sons, dependendo das letras que o acompanham, tá? Eu tenho certeza que você anotou aí na sua casa, então anote mais esse grupinho, observem, tá? O grupo 1, G diante da consoante N. Digno, signo, repugnante, gnomo, tá? E número 2, tá? O outro grupo, fragmento, o G diante do M, consoante M. Fragmento, diafragma, magma, enigma. Nos dois casos, a letra G assumiu esse som de G, tá bom? Muito bem, agora vamos praticar o que aprendemos. Vamos encontrar os pares. Perceba aí na tela da sua TV que as palavrinhas nos retângulos brancos estão jogadas sobre a tela, estão todas embaralhadas. Cada uma delas
assume um par ali no retângulo em amarelo. E outras irão sobrar. Será que você consegue descobrir quais são os pares? Eu vou dar um tempo para você. E aí, será que você encontrou os pares? Vamos corrigir? Observe aí, de acordo com os sons que nós estudamos e investigamos. A primeira palavra era a palavra agito. Percebam o som da letra G, né? Som de J. Agito. A palavra que faz par com agito é prodígio, tá? Agito, prodígio, tá bom? Segunda palavra era caqui. Caqui. Acabamos de analisar que Q, U e I omite o som da letra U. Qual era a outra palavrinha que eram escritas com Q, U, I e que omitia o som da letra U? Você descobriu? É a palavra mesquinho. Vai corrigindo aí. A palavra gafanhoto. A sílaba G, né, G com A, faz um som aberto. Gafanhoto. Qual era a outra palavra que tinha G com A com som aberto? Se você marcou agachar, você acertou. A próxima palavra é aquário. Aquário. Q-U-I-A. Nós investigamos que quando o Q e o U vem acompanhado do A, o som da letra U está aparente. Ela aparece quando a gente fala. Qual era a outra palavra que tinha Q-U-I-A em que o som da letra U aparecia? Se você marcou quarto, você acertou. A próxima palavra era signo. G, som do G, quando tem uma consoante na frente. G. Qual era a outra palavra que tem esse G ali? É a palavra maligna, né? E a última palavra era guindaste. Guindaste. Será que eu consigo perceber o som da letra U na palavra guindaste? Se você marcou conseguir, você acertou. Realmente, nenhuma dessas duas palavras aparecia o som do U, nem em guindaste, nem em conseguir. Muito bem, você arrasou nessa atividade. E agora, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Você se lembra de todas as palavras da nossa caixa da positividade? Será que você se recorda? Será que você anotou no seu caderno? Vamos relembrar? Eu vou trazer aqui um jogo para vocês. Vamos brincar de criptograma. Qual que é a regra para esse jogo? Números iguais, letras iguais, tá? Então você está percebendo aí nos quadrinhos que tem números no canto. Todo lugar aonde for o número 1 é a mesma letra, mas eu não organizei na ordem do alfabeto, tá bom? Eu dificultei um pouco, mas eu facilitei colocando os significados das palavrinhas da caixa da positividade. A primeira palavra é uma expressão discreta de contentamento, é uma expressão corporal, tá? Discreta de contentamento. Quando a gente está contente, a gente faz o quê? Não é? O segundo, mudança que ocorre em algo ou alguém. Quando a gente passa por uma mudança, acontece o que na nossa vida? Terceiro, é um modo amistoso de convivência, um modo cordial, tá? E prestimoso, quando a gente vive bem com outra pessoa, tá? Ou uma camaradagem. Será que você lembra qual é essa palavrinha que saiu da caixa? O quarto quer dizer uma manifestação de um sentimento com o propósito de ajudar. Uma palavrinha que a gente falou bastante sobre ela, inclusive na outra sequência de atividades, tá? E o último é um sentimento em que vê como possível realização daquilo que deseja
ter, né? Ou uma fé, certo? Então, o que significa isso? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e descobrirem as palavras. Vamos corrigir. Expressão discreta de contentamento é sorriso. Você acertou? Mudança que ocorre em algo ou alguém é transformação. Modo amistoso de convivência ou modo cordial e prestimoso uma camaradagem é companheirismo. Manifestação desse sentimento com o propósito de ajudar é solidariedade. E sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, uma fé, é esperança. Agora analisem e observem as letras que estão nos quadros amarelos. Elas formam uma nova atitude. Uma atitude que nós ainda não falamos abertamente sobre ela, mas ela está em toda a nossa sequência. Qual é a atitude revelada na atividade? Você acertou se você escreveu? Amor, né? E o amor está sempre em todas as nossas atitudes. Se elas forem positivas, elas com certeza serão feitas com amor. Agora, nós trabalhamos na nossa sequência bastante com o poema do Álvaro Posselt e os cartoons do Arisson Tavares. Agora, nós vamos comparar os dois textos utilizando esta tabela, tudo bem? Aí, o que eu preciso? Eu preciso que você reproduza essa tabela enquanto a gente vai fazendo. Como? Divide lá o seu caderno em 3 colunas, tá? E escreve nas 2 últimas colunas, texto 1, poema, texto 2, cartoon. Tá? E conforme eu vou colocando, você vai preenchendo a sua tabela, tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos comparar poema e cartoon. A primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: qual o assunto do texto? Cada texto escrito tem um assunto, tudo bem? Então eu preciso saber qual que é o assunto do texto poema, qual é o assunto do texto cartoon. A minha primeira opção é pandemia. Qual é o texto em que pandemia é o assunto? É o poema ou é o cartoon? Me ajudem aqui. Então, pandemia é o assunto do poema. A outra opção, atitudes positivas, tá? Então, o cartoon trabalhou muito com essas atitudes positivas. Companheirismo, sorriso, esperança, transformação. Segunda pergunta. O texto
é construído por quem? Ele é feito por quem? Como se chama o escritor que escreve poemas? Como se chama o escritor que constrói cartoon? Uma das opções que eu te dou é, bem facinho, cartunista. Essa é fácil, né? O texto é construído pelo cartunista. Que texto é construído pelo cartunista? O cartoon. E o poema? Quem faz o poema é o poeta. Tá? Então fica aqui. Poeta. Já temos assunto e quem constrói esses textos. Agora, eu quero saber de vocês para que serve o texto, ou seja, a sua finalidade. Por que será que o poeta escreveu o poema? Por que será que o cartunista produziu um cartoon? Olha a minha primeira opção. Expõe situações por meio de grafismo e humor. Tá? Grafismo é desenho. Aí essa dica já entregou toda a jogada, né? A finalidade do cartoon é expor situações por meio de grafismo e humor. Tá bom? O outro, manifestar sentimentos e emoção. Falamos muito sobre sentimentos e emoções quando eu trabalhei o poema com vocês, né? Então a finalidade do poema é ele sempre trazer essa emoção. Tudo bem? A próxima pergunta diz o seguinte: qual o texto aborda contextos atemporais? Agora a gente vai marcar com X. Qual é o texto que aborda esse contexto atemporal? O que significa isso? Qual é o texto que foi feito hoje, ele foi entendido hoje, mas também daqui a 20 anos vai ser entendido novamente? Será que você consegue descobrir? O texto que apresenta um contexto atemporal é o cartoon. Por que é o cartoon? Quando o poeta escreveu o poema, né, sobre a pandemia, ele está falando de um momento atual, deste tempo. Pode ser que daqui a 20, 30 anos, as pessoas não entendam o contexto daquele poema e tenham que pesquisar na história da construção daquele poema por que ele escreveu sobre uma pandemia, né? Próxima pergunta. Qual texto é construído em versos? Isso também tá fácil, né? Versos, conjunto de versos, estrofes, vamos marcar com X também. Essa tá muito fácil, é o poema, né? Então ele apresenta mais linguagem verbal do que não verbal. Existem poemas que apresentam também a linguagem não verbal. Próxima pergunta. Qual texto explora a sonoridade e o ritmo? Quando você vai fazer a leitura, você tem que brincar um pouquinho com essa questão de sonoridade, de ritmo, muito rápido, muito devagar. Eu já vi algumas crianças declamando esses textos e brincando com sonoridade e ritmo. Se você marcou também o poema, você acertou. Tá? Próxima pergunta. Qual texto possui linguagem verbal associada a não verbal? Ou seja, uma depende da outra. Também vamos marcar com X. Existia uma linguagem não verbal no poema? Existia uma imagem relacionada, mas não dependia exatamente do poema para que eu entendesse. Mas no cartoon, sim. Se eu não analisasse a linguagem não verbal que está associada, eu não iria entender. Não é verdade? Próxima pergunta. Qual texto explora situações relacionadas ao comportamento humano? Será que o poema trabalhou um pouquinho, falou um pouquinho sobre o comportamento humano? E o cartoon? Vamos marcar com X. O poema falou de pandemia, falou de conversas online, não podemos mais nos abraçar, comida que vem de moto. Então, ele está falando, sim, de comportamento humano. Mas o cartoon também falou de sorriso contagiante, falou de esperança, né, de otimismo, olhar o lado positivo das coisas. Então, ele também
trouxe situações do comportamento humano. Tá? Os dois textos se encaixam aqui. Próxima pergunta. Qual texto pode apresentar rimas? Veja a palavra pode, quer dizer que pode ter, mas que não é uma regra, né? Esse também tá fácil. Vamos marcar com X, poema, tá? E a nossa última pergunta é uma pergunta que a gente vai precisar analisar muito bem. Tá perguntando o seguinte: a que esfera pertence o texto? O que é esfera, professor? Esfera é o lugar onde esse texto é construído e onde ele vai circular. Nós chamamos isso de esfera, tá? Então, onde que esse texto foi construído? Por quem? Então, o poema foi construído pelo poeta. O poeta imaginou, pegou uma situação do cotidiano e imaginou aquilo, tá? Então, olha só. Texto literário. Isso é uma esfera, tá? A esfera literária ou a esfera da imaginação e reimaginação. Tudo bem? O outro é texto jornalístico, ou seja, ele foi feito diante de uma situação do cotidiano, mas uma situação que veio desse campo, dessa esfera jornalística. Tá? E ele circula, então, em jornais, revistas, sites jornalísticos, tá bom? Então, preenchemos o nosso quadro e comparamos o assunto, quem escreve, qual a finalidade, as características de cada um, e agora aprendemos a esfera, né? O lugar onde o texto é construído e onde ele circula. O poema é literário e o cartoon é jornalístico. E agora chegou aquele momento. Será que a Delma e o Felipe têm uma última mensagem para nós? Sobre o que será? Vamos descobrir. Essa palavrinha que ainda não falamos. Amor. Felipe, o que você tem a dizer sobre o amor? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer a última mensagem poética para vocês. O nome dela é Amor. Vamos lá? Talvez toda essa confusão não tenha sido em vão. Talvez toda essa dor se transforme em amor. Talvez a solidão se transforme em união. Talvez todo esse medo nos dê força de um rochedo. Que talvez que nada, que sigamos firmes na jornada. Aprendendo o que a vida ensina, ver o lado positivo dessa cena. Porque depois da confusão, valorizamos a diversão. Quando acabou a solidão, meu amigo virou irmão. De repente, o amor passa a ter mais valor. Muito legal, né, pessoal? Eu gostei muito de estar com vocês e com o professor Rodrigo esses dias. Vejo vocês por aí. Que linda mensagem, não é? Transformar a dor em amor, a solidão em união, trazer a positividade para a nossa vida. Maravilhoso, né? Esses convidados especiais abrilhantaram a nossa aula. Mas antes de eu ir embora, também tem mais uma mensagem que eu quero que vocês vejam. Então é isso. Percebeu? Seremos sempre lembrados pelas pegadas que deixamos. Mas essas pegadas não são como as pegadas na areia do mar. São pegadas, são marcas na vida das pessoas. Todos os dias, ao final do dia, se pergunte qual é a marca, qual é a atitude que você fez naquele dia que deixou uma marca na vida de alguém especial. Pense bastante sobre isso. É muito importante. Bom, eu fico por aqui. Com vocês eu deixo todo o meu amor, todo o meu apoio e quero dizer que logo, logo eu tô de volta. Não se esqueçam, sejam gentis sempre. Tchau!